O livro Coisas de Índio foi escrito pelo indígena Daniel, do povo Munduruku, na região amazônica, no estado do Pará. Quando Daniel era pequeno, ele não gostava de ser índio. É que seus colegas de escola riam dele só porque ele era diferente dos outros. E ele prometeu ao avô que um dia iria escrever um livro para mostrar para as pessoas da cidade toda a beleza e a riqueza dos povos indígenas do Brasil. E foi assim que nasceu a ideia deste livro. No Brasil, existem cerca de 900 mil indígenas, de mais de 300 povos diferentes. Mais da metade dessas pessoas vive na região amazônica. Os indígenas brasileiros vieram da Ásia há 40 mil anos, atravessando a pé uma espécie de ponte de gelo que havia naquela época. Eles vieram em busca de comida e, aos poucos, foram se adaptando ao meio ambiente. Aqui, eles se organizaram em aldeias, que são conjuntos de casas de formas variadas. É nesses espaços que os indígenas moram e muitas vezes também organizam as suas festas, reuniões e rituais. Em geral, as casas são construídas pelos homens, em um grande mutirão. Depois de pronta a casa, quem administra tudo o que acontece lá dentro são as mulheres. Muitas vezes elas montam uma fogueira dentro da casa para espantar os insetos ou aquecer as pessoas durante a noite. Ela é mantida acesa a noite todinha. As casas são normalmente muito confortáveis, ventiladas e bem iluminadas. Quase não existe um namoro entre os povos indígenas. O que existe são algumas regras para o casamento entre dois jovens que já passaram pelos rituais da maioridade. O casamento é quase sempre combinado pelos pais. As crianças são tratadas de forma muito carinhosa desde o momento em que nascem. Quando bebês, ficam sempre junto de suas mães. Quando eles choram, são atendidos imediatamente. São carregados no colo, numa cesta ou numa tipóia. As crianças são criadas com muita liberdade e são geralmente bem comportadas. À medida que crescem, ajudam em pequenas tarefas da casa, como buscar água, vigiar a comida que está no fogo ou chamar alguém. As crianças participam de todas as atividades da aldeia. Tudo o que o adulto faz, a criança imita, brincando. Os indígenas se alimentam de carne de caça, peixes, milho, amendoim, feijão, raízes como a mandioca e frutas, como o açaí e o mamão. Os indígenas fazem cerâmicas, trançam cestos, tecem redes, panos e confeccionam enfeites com penas de pássaros de grande beleza. Os indígenas sempre dançam e cantam como forma de manter unido o povo e a alegria da comunidade. Eles acreditam que a música é a forma como os espíritos se comunicam com os vivos e dançam para agradar os espíritos da natureza. Os povos indígenas têm muito respeito pela terra. Eles a consideram como uma grande mãe que os alimenta e dá vida. Para eles, a terra não é apenas uma propriedade. Ela é a morada dos mortos e de todos os espíritos. Os indígenas conhecem bem a fauna e a flora e aprenderam a se relacionar com a natureza com muito respeito e equilíbrio. Há milhares de anos, eles têm sido os grandes protetores do meio ambiente. Temos muito que aprender com os povos indígenas.